Olá, boa noite. Concluindo as nossas reflexões desta semana, eu compartilho com vocês um pequeno trecho de um vídeo do pastor Franklin Ferreira, falando sobre a relação entre o cristão e a cultura. Bem, nós temos que ter uma visão bíblica a esse respeito, pois se por um lado a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente pela transformação da nossa mente pela palavra de Deus, por outro lado diz também que nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo para abençoar o nosso povo e a nossa cultura, a nossa geração. Acompanhe um pouco este vídeo e que Deus nos abençoe. Nós temos alguns modelos da relação do crente com a cultura. A gente pode pensar que em cultura, não tanto quanto a língua, literatura, arte, música, que geralmente cada cultura tem e espelha seus valores mais profundos, mas vou pensar aqui na relação do cristão com a política, com a educação, com a economia, com a arte, etc. e tal. Via de regra, na tradição mais pietista e fundamentalista, há uma tendência a se rejeitar a cultura, a tratar a cultura como algo essencialmente caído, pecaminoso, vendido à escravidão e ímpio. Então, uma larga seção da igreja evangélica brasileira, né? Eu fui criado como batista, então experimentei esse tipo de tensão na minha própria experiência pessoal. A cultura é vista essencialmente como inimiga da fé cristã. A igreja se vê como em tensão constante com a cultura. Muitas vezes a cultura é retratada como um adversário que adentra a própria comunidade, a própria igreja. À medida que a igreja muda o estilo de música, a igreja tem talvez um pouco mais de abertura às artes, muda-se o estilo de se vestir também dentro da igreja. Então aí há essa tensão que se fala que o mundo está invadindo a igreja. Na tradição mais liberal, ligada aos liberais do norte dos Estados Unidos e europeus, a noção é que o evangelho se confunde com a cultura. E muitas vezes a estrutura cultural ela se torna determinante, inclusive, para ler a Bíblia. Por exemplo, numa cultura como a nossa, com uma mentalidade fortemente guiada por uma visão onde o Estado dirige todas as esferas, então a tendência é identificar a ação do Estado com a expansão do reino de Deus, com o projeto de Deus. Então a noção de que o Estado dirige e regula as relações de família, de arte, de economia, a sociedade, até mesmo as relações eclesiásticas. Então, para alguns que têm o Estado como algo transcendente, ou o partido como algo transcendente, eles fatalmente vão identificar a ação do Estado com o reino de Deus, o que não deixa de ser uma ironia. Teólogos reformados, evangélicos, por trás da cortina de ferro, tinham essa tendência, mas eles eram reformados apenas no nome. Quando se ia tratar da teologia deles, se descobria que eles descriam da inerrância, da expiação, da morte vicária, de pecado, etc. e tal. O que acontecia é que aqueles teólogos estavam a serviço, literalmente, do partido, identificando a agenda do partido com o reino. A tradição reformada ela tem um entendimento de que toda cultura foi criada boa. Deus é o criador da cultura, Deus é criador dessas diversas esferas como política, arte, economia, família, educação, etc. e tal. Mas com a queda, cada aspecto cultural foi maculado pelo pecado, se tornou servil ao pecado. Então o papel do cristão, informado pela Sagrada Escritura, alimentado, cativo, tendo somente cativa a Bíblia, servindo só a Deus como rei, o papel dele é redimir a cultura. E talvez o que é trágico no Brasil, em grande parte porque nós não conseguimos sair desses dois ângulos, né? A visão liberal, a visão fundamentalista do trato com a cultura, nós ainda não vimos uma geração de jornalistas evangélicos, de artistas evangélicos, de políticos evangélicos, que sem fazer propaganda do evangelho, possam tentar ganhar ou requerer essas esferas para o senhorio de Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é, primeiro, orar para que Deus levante pregadores capazes, professores de Bíblia capazes, que preguem de fato todo o conselho de Deus, que preguem de fato toda a Sagrada Escritura, e em pregando assim, Deus começa a levantar educadores, professores, filósofos, jornalistas, economistas, políticos que sejam prontos a lutar para
vindicar os direitos de realeza de Cristo no mundo da forma mais ampla, expandindo de fato, ousadamente, o reino de Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da educação, eu sempre penso no dilema do jovem universitário, criado a tradição fundamentalista. Geralmente o que se tem é um ensino bíblico minimalista, quanto menos se ensinar, melhor. Então o ensino nunca vai além daquele esquema de leis espirituais, passos para a salvação, aceitar Jesus, e uma chamada microética ligada a bebida, fumo, roupa, etc. e tal. Esse cristão, quando vai para a universidade, ele entra em pane. Ele, no final, acaba sendo obrigado, por causa dessa educação minimalista dentro da sua igreja, a fazer duas opções. Uma visão de compartimentalização, isto é, no mundo secular, ele é um educador, um psicólogo, um filósofo, um professor, etc. e tal, mas na igreja ele canta rompendo em fé. Na igreja ele vai ser muito fervoroso, mas ele não consegue relacionar o que ele aprendeu na universidade com o que a fé cristã requer dele, o que a fé cristã exige. Ou algumas vezes, tragicamente, alguns jovens simplesmente abdicam da sua fé cristã. Eles supõem que a fé cristã não tem como combater ou conquistar o pensamento secular. Ele não recebeu instrumentos para dialogar no nível universitário com o que ele está recebendo na área de filosofia, na área de história, na área de sociologia, de direito. Então ele simplesmente dá pane e esse jovem ele simplesmente apostata, ele abandona a fé cristã. O alvo é que a igreja eduque esse jovem de tal forma que o torne apto, a partir, por exemplo, da crença na graça comum, a usar o melhor do mundo na sua luta para ganhar a sociedade, estender o reino de Deus para a sociedade. Então ele, entendendo a doutrina da criação, queda, graça comum, ele vai entrar num diálogo frutífero e crítico com tudo que ele aprende lá fora, no âmbito secular, e aquilo que é verdadeiro, ele entende que aquilo que é verdadeiro provém de Deus, ele pode agregar aquilo de forma criativa na sua visão de mundo, na sua profissão, no seu campo de estudo em que ele está se preparando. Então, essas são algumas ideias aí para a gente pensar um pouco nessa relação do crente com a cultura e também com a educação de forma um pouco mais ampla, abrindo um caminho para talvez aprofundar essas questões outra hora.